Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Já que eu não pude estar aí pessoalmente, a ideia desse vídeo é a gente traçar um cenário geral para o varejo em 2022. E quando a gente olha para a atividade varejista, a gente pode ver algumas variáveis impulsionando as vendas, mas outras também agindo como freio. O que a gente pode identificar como freio à atividade varejista? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, a inflação. A inflação tem sido persistentemente alta e bastante difundida em todos os bens e serviços. Obviamente, e isso gera, um efeito negativo sobre o orçamento das famílias, que acabam tendo que escolher o que vão consumir. Outra questão importante é que, para conter essa alta da inflação, o Banco Central tem aumentado a taxa de juros. Com taxa de juros mais caras, o que acontece? As pessoas ficam menos incentivadas a tomar crédito e também fica mais caro pagar as dívidas tomadas no passado. Essas duas forças acabam agindo negativamente sobre o consumo. Por outro lado, existem forças também que impulsionam o consumo das famílias e, portanto, as vendas no varejo. Em primeiro lugar, depois de 2 anos de pandemia, a gente tem que dar o crédito do fato de que a pandemia se mostra sob controle. E quando a gente tem esse estado mais normalizado da nossa vida cotidiana, as pessoas passam a se mover mais. Mais mobilidade significa mais consumo. Atenção, a gente precisa ter um alerta aqui. Depois de 2 anos de demanda reprimida por serviços, as pessoas querem demandar mais serviços. Isso significa que tem mais concorrência para o consumo de bens. Outro ponto positivo que a gente tem que destacar aqui é que o mercado de trabalho ele tem reagido. A gente tem criado vagas tanto no mercado formal quanto no mercado informal. E isso tem sido super importante para manter a massa real de salários constante. Se não fosse isso, a inflação teria corroído a massa real de salários e a gente teria menos renda circulando na economia. Uma outra questão importante é que nesses últimos tempos aí, as famílias têm utilizado da poupança que elas acumularam durante a pandemia para financiar o consumo. Mas agora, especificamente no segundo trimestre, no final do segundo trimestre, a economia vai receber uma injeção de renda poderosa. Cerca de 30 bilhões de reais vão ser injetados na economia brasileira via saque do FGTS. Obviamente, isso não vai ficar tudo no varejo. As pessoas vão acabar pagando contas em atraso, vão poupar um pouco, mas uma parte significativa disso vai acabar estimulando as vendas no varejo, especialmente aquelas vendas, voltadas a públicos de menor renda. A gente não pode esquecer também que aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma situação bastante peculiar. A estiagem de 2022 é uma estiagem mais forte do que aquela que ocorreu em 2020. Então, aqueles municípios que têm na agropecuária uma importância relativa maior para a sua economia e que foram atingidos pela estiagem, vão sofrer um pouco mais. Então, mais uma vez, a gente tem um cenário que não é um céu de brigadeiro para o varejo. Ainda que a gente tenha a clareza de que o pior já passou, a gente tem aí uns desafios pela frente. Um desafio bastante importante é ter muito claro que o consumidor mudou hábitos durante essa pandemia. Então, você tem que entender que a sua presença não pode se restringir à presença física da sua loja lá na sua cidade. Você precisa estar onde os consumidores estão. E isso é nos meios digitais. A gente não está falando aqui em ter um e-commerce, mas a gente está falando aqui em ter um canal aberto em que você possa mostrar os seus bens e você tenha a venda para o seu consumidor no lugar onde ele passa a maior parte do seu tempo, que são aí nas telas dos computadores, dos celulares principalmente. Usar das redes sociais como um mecanismo de você se aproximar do seu cliente, de você mostrar para ele o que você tem, de você se comunicar com ele, pode e é um grande potencializador de vendas. Em 2022, a nossa expectativa é que a atividade econômica do varejo, o varejo restrito,
cresça no Brasil em torno de 1,7%. Ano passado, a gente cresceu 1,6%. Isto é, vai ser mais um ano de crescimento baixo. E nesse tempo de crescimento baixo, para você conseguir fazer com que a sua loja cresça mais, você tem que fazer diferente, você precisa fazer melhor que os seus concorrentes. Eu espero que vocês tenham um ano muito bom, que esse planejamento seja muito bom para os seus negócios e para o nosso sindicato, e a gente se vê em breve. Um abraço.